noite a todos. Começando a entrevista coletiva com o técnico Márcio Fernandes, depois do jogo de hoje aqui no Rio de Janeiro contra o Vasco. A primeira pergunta vai para o repórter Wellington Martins. Professor, boa noite, tudo bem? Boa noite. A gente vê que o CSA, nos 3 primeiros minutos, começa pressionando o Vasco da Gama. E depois as linhas elas começam a baixar. E o CSA começa a sentir a pressão do Vasco. O que faltou para o CSA continuar um pouco com as linhas mais um pouco mais altas para cima do Vasco? No primeiro tempo nós ficamos muito indecisos na marcação. A melhor jogada que o Vasco estava proporcionando contra a gente era do lado esquerdo com o Piton. E essa indecisão na marcação ali levou o primeiro tempo quase todo, né? E depois a gente acertou no vestiário para o segundo tempo. No segundo tempo fizemos um jogo muito melhor, com posse, com chances de gol. Fizemos um e tivemos outras chances para poder fazer o segundo gol e aí sim entrar no jogo. Mas o mais importante ali era equilibrar, porque 3-0, se a gente leva o quarto aí, ia ficar muito difícil ter qualquer tipo de reação, né? Então, eu acho que a equipe equilibrou o segundo tempo, mas com o placar dilatado do primeiro ficou mais difícil. Professor Márcio, Severo Oliveira, da Rádio CBN. Me fala da segunda etapa da equipe do CSA. O Baianinho foi um escape, né? Principalmente nas transições. O time conseguiu responder melhor, ganhando mais oportunidades. Chegou até a poder fazer o 3-2. Mas será que essa atitude de ser mais ofensiva, ser ofensivo, acho que faltou no primeiro tempo? Será que o CSA poderia ser mais agressivo na primeira etapa? Acho que o time ficou um pouco recuado. Sim, o time ficou, não era essa a nossa intenção. Com os 3 volantes ali, a gente tinha possibilidade de ter saída, né? Mas isso não ocorreu no primeiro tempo. Realmente a gente ficou muito acanhado na marcação e mesmo acanhado ainda proporcionamos chances para o Vasco jogar sempre nas costas, a gente fazendo posicionamento errado, saindo no zagueiro que não era. A gente tinha que ter posicionado em cima do Piton e o Piton jogou os 45 minutos quase que livre, proporcionando ao Vasco muitas chances ali. No segundo tempo, como eu falei, acertamos e tivemos ainda o escape ali com velocidade em cima do Piton. Isso fez com que ele também recuasse, não explorasse tanto aquele lado, até porque sabia que as costas poderia trazer perigo para o Vasco. Então, são coisas que a gente tem que levar agora para o nosso campeonato para a gente não errar mais. Boa noite, professor. Professor do Esporte da Globo. Queria te perguntar a importância dessa recuperação desse segundo tempo de um outro CSA, se não foi suficiente para buscar a classificação, mas para servir de alento e ter forças para essa sequência decisiva de Série C, pensando em semifinal da Copa do Nordeste também. Sim, foi que a gente conversou antes de começar o segundo tempo, que a gente precisava, a princípio, equilibrar o jogo. Porque nós estávamos mal no primeiro tempo e assim, o time não estava reagindo. Então, no segundo tempo, a gente conseguiu marcar bem, reagiu, quando teve a bola, jogou e criou chances até para fazer o segundo gol. E isso nos dá uma confiança, né, para os próximos jogos nossos agora da Série C. Boa noite, professor Márcio. Aqui, tudo bem? Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. Você vai priorizar alguma competição agora, depois dessa eliminação da Copa do Brasil, a Série C ou a Copa do Nordeste? Obrigado. Olha, é muito difícil você comandar uma equipe que tem uma torcida enorme como o CSA, querer priorizar um campeonato, né? Eles exigem sempre que a gente sempre dê o nosso melhor, que a gente esteja realmente com o nosso melhor time para poder chegar nas competições. E isso foi feito até aqui, conseguimos chegar em 3 competições, não é fácil. Agora temos 2, né? Se em 3 estava mais difícil, agora com 2 melhorou um pouco, então a gente tem condições de poder chegar. Aí vamos esperar que a gente possa se apresentar melhor, como foi o segundo tempo, para a gente poder ter chance nas 2 competições.
Obrigado, professor. Professor Márcio, boa noite. Você falou sobre algumas questões de falha defensiva, mas o Vasco começa jogando com bola aérea ofensiva e você conseguiu neutralizar essa bola aérea o jogo inteiro. Eu queria saber qual foi a estratégia para essa neutralização da bola aérea, que é o ponto mais forte do Vasco. A gente trabalhou bastante durante a semana esse tipo de jogada, né? Então eles estavam realmente bem posicionados no final da jogada, mas no início da jogada a gente não acertou, que foi com o Piton ali. Então ele começou a criar muitas chances e por ali ele proporcionou ao Vasco as chances de gol. Claro que finalizando do lado direito, mas as jogadas saíram sempre do lado esquerdo. E aí no segundo tempo sim a gente conseguiu neutralizar isso e permanecemos com uma bola aérea bem cuidada ali, não proporcionando ao Verratti, que é um excelente cabeceador, chance para ele fazer o gol. Se você for lembrar no primeiro tempo, não sei se foi o Jair, num cruzamento do Piton, ele entrou e cabeceou fora. Então ali foi um vacilo que a gente deu, mas começou com um passe do Piton. Então, eu sempre digo a eles, o avião não cai com um erro só, né? Uma falha só. Então, a gente errou aqui, acabou errando lá e ele não fez o gol, mas a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção ali para a gente não proporcionar ao adversário a condição onde ele é forte. Boa noite, professor. José Fernández, para o jornal chileno de GAS. Quería aprovechar la oportunidad para preguntarle por Matías Caballero, o chileno. Ele chegou, ainda não jogou muito. Queria saber o que tem que fazer, Matías, para ter um pouco mais de minutos neste vídeo. Então, o Matias ele não tem condição de jogo na Copa do Brasil, por isso ele não veio, não foi utilizado nesse jogo. Mas para as próximas é um jogador que a gente conta, ele foi meu jogador no Paysandu, então conheço bem, é um jogador que pode nos ajudar. Professor Márcio, na última partida contra o Botafogo, né, pela Série C, alguns jogadores fisicamente não ficaram bem, né? Baianinho, o próprio Camacho, Felipe Albuquerque. Como é que foi essa semana de preparação para eles atuarem hoje e já visando esse duelo contra o Itabaiana, né, que será um jogo com muita entrega, principalmente física, pelo estado que o campo oferece lá de jogo? Isso foi uma coisa que a gente planejou também. O Baianinho tinha vindo de um desgaste grande, uma contusão, teve que sair do jogo passado e aí a gente priorizou iniciar, né, um pouco mais cauteloso ali e poder tê-lo num momento de explorar ali, né, num setor que talvez estivesse mais desgastado para a gente poder vencer o jogo. Mas a coisa não correu do jeito que a gente pensou e praticamente o Vasco liquidou o jogo no primeiro tempo com os 3 gols, né? Agora, passada a Copa do Brasil, para finalizar da minha parte, como é que você visualiza esse grupo? Reta final de Série C, tem Copa do Nordeste também ao lado do seu torcedor, jogo único. Qual a resposta desse grupo que o senhor espera aqui, daqui para frente? E aproveita e deixa um recado para a Nações Unidas. Olha, é um grupo muito qualificado, só que não é numeroso, né? A gente tem pouco número de jogadores, né? Então, com 3 competições é um pouco complicado, porque você tem que utilizar os jogadores ali, às vezes um jogador está desgastado, mas o outro também já teve a oportunidade de também foi desgastado, então não dá para você ter muitas opções. Agora a gente está com um pouquinho melhor, 2 competições, e a gente vai poder ter um time pelo menos fisicamente 100% no campo.